Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que bem. Já vamos fechar nossos olhos para agradecer o nosso Pai. Ó Senhor Deus, bendito és tu, Pai. Gostaríamos de te agradecer por mais um dia, pela vida, pelo teu respirar que tu nos destes mais um dia. Obrigada, Pai, pela disposição de mais um devocional, por mais uma palavra, por mais uma exortação diante de todos nós. Pai, se faz presente aqui e que o Senhor possa nos ensinar essa palavra, amado, como um professor ensina o seu aluno. Obrigada, Pai, por esta palavra e vamos lá. Amém, amados? A nossa palavra se encontra lá em 1 Pedro, do capítulo 3, do verso 15. Leremos. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Certo dia eu estava navegando pelo meu YouTube e me deparei com um vídeo. E naquele vídeo eu assisti, um rapaz que falava que antes ele não acreditava em Jesus, ele não tinha o entendimento que nós carregamos e temos. E nisso, quando chegava um crente perto dele, ele fazia perguntas absurdas que aqueles crentes, aqueles cristãos não sabiam responder. E a maioria das pessoas a quem ele perguntava ou a quem chegava perto dele, dizendo Jesus te ama, eram senhorinhas, mais conhecidas como as irmãs do coque. Só que aquelas mulheres, elas não sabem sobre hermenêutica, calvinismo, não. Elas são cheias do Espírito Santo e são cheias da leitura bíblica, E é isso que elas entendem. E elas não sabiam responder. E como ele era um ignorante antes, ele saía, frustrado, com raiva dessas senhorinhas por não terem respondido o que ele procurava. Então, certo dia, ele disse que ia começar a ler a Bíblia e falava: Deus, vou ler isso aqui. E se eu não encontrar o que eu quero, se eu não achar essa resposta que eu quero, eu vou ser o pior ateu. E ele dizendo, para ser um pouco mais rápido, e ele dizendo que chegou em certo livro que ele falou: cara, tô começando a acreditar nisso aqui. Foi o livro de Esté. Que ele disse que no livro de Esté, que tem um rei, O rei, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas eu vou deixar aqui na tela. Tem tem o rei, E ele falou que ele conhecia esse rei, mas não sabia que esse rei estava na Bíblia. E quando ele foi pesquisar mais, ele viu que esse rei realmente existiu. Aí já, despertou mais interesse nele. Mas ele disse que mudou tudo quando ele começou a ler o Novo Testamento. Aí ele leu Mateus, que ele conheceu quem é Jesus, viu os ensinamentos de Jesus. Ele falou que Jesus não era aquele Jesus que as pessoas ficavam falando que Jesus passa a mão na cabeça do filhinho. Ai, que não sei o que, meu filhinho, coitadinho. Não, que Jesus ele chegava, exortava, falava: você se arrepende dos seus pecados, você quer ser curado. Então, não como as pessoas diziam para ele ou pregava para ele, E hoje eu vou deixar uma pergunta aqui de reflexão. Vocês conhecem Jesus?
ao ponto de alguém chegar para vocês e vocês falarem para essa pessoa quem é Jesus? É uma pergunta que meio que nos confronta como cristão, né, gente? Eu entendo. Então, às vezes falta tempo, dedicação de leitura bíblica da nossa parte. Às vezes falta mais intimidade da nossa parte para com o Senhor. E assim, quando chega uma pessoa que né, até quando a gente for sentar para conversar com uma pessoa e a gente quer puxar esse assunto, essa pauta do Senhor, puxar essa pauta de Cristo para evangelizar essa pessoa, só que a gente não sabe como. Mas aí tem, né, a sabedoria que o Espírito Santo nos dá também para fazer isso. O verso diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Tem muita gente tratando Cristo como segunda opção. Tem muita gente tratando Cristo como o gênio da lâmpada, né? Que só vai buscar quando está sentindo algo, quando quer um livramento de alguém ou dessa própria pessoa que está pedindo, quando quer dinheiro, fama, não sei, quando quer alguma coisa. E nós temos que lembrar que Cristo, ele morreu para salvar nós que não éramos dignos de nada, não somos dignos de nada, mas ele morreu na cruz para salvar essas pessoas que não são dignas, que são pecadoras, que não merecem nada, né? Que se não fosse o amor dele, nós nem estaríamos aqui agora falando sobre isso neste momento. Mas ele é tão misericordioso, a graça dele está por toda a terra, né? E nos alcançou. Fomos pagos a preço de sangue. Cristo morreu para nos salvar. E Deus o ressuscitou no terceiro dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, amados, e aqui na continuação do verso diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança em que vocês têm. Então, a gente precisa tirar mais um tempo para estudar a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, estuda 5 versos, 10 versos, e depois vamos aumentando, né? Parar um tempo para escutar também a voz do Senhor. Parar também para ouvir, né, o que o Senhor quer. Além de orar. Enfim, todas essas coisas nós precisamos fazer, nós precisamos precisa estar no nosso cotidiano, né? Muitas vezes nós não sabemos conversar com um próximo, né, sobre a nossa fé, porque a gente não entende muito. Muitas vezes tem gente que também aqui deve ser novo convertido, enfim, mas muitas vezes a gente não sabe conversar sobre a nossa fé, não sabe levar esse assunto para a pessoa e pregar o evangelho para essa pessoa no meio de uma conversa, como eu falei anteriormente. Até uma pessoa que já conhece a própria palavra, né? E está afastada de Deus e a gente não sabe dar um conselho porque falta de entendimento, falta de leitura bíblica, né? Tudo isso. Então, que nós possamos, né, tratar o Senhor Jesus como Senhor e que nós possamos, quando for para explicar algo para alguém, nós já ter o entendimento, né? Que vocês possam ler mais a Bíblia, que todos nós, porque todos nós somos falhos, mas graças a Deus, a graça, né, do Senhor é muito grande. Inclusive, vou até contar um rápido testemunho que aconteceu comigo.
essa semana. Eu estudo ainda e tem uma menina lá na sala que ela me pergunta algumas coisas da Bíblia, né? Esses tempos ela me perguntou sobre os homossexuais e aí eu mostrei alguns versos para ela e ela ficou desacreditada porque ela pensou que não tinha na Bíblia. Aí eu expliquei para ela que antes, né, da gente querer apontar, fazer alguma coisa, julgar essa pessoa, a gente precisa amar e respeitar, porque no Novo e no Antigo Testamento fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que ter a empatia e se colocar no lugar daquela pessoa. E se fôssemos nós não queríamos ser tratados com julgamento, ignorância, falta de empatia, né? Não, a gente queria ser amado, acolhido naquele momento. Então, sobre o amar também. Não, né? Literalmente julgar. E a segunda pauta que ela me pediu foi sobre idolatria, que inclusive eu vou levar hoje para ela. Então, e esse verso falou muito comigo, né, nessa parte, porque depois eu fui até conversar com a mãe dela, se a mãe dela gostava desse tipo de coisa, se eu podia falar abertamente com ela. E a mãe dela disse, pode ficar tranquila, ela gosta dessa pauta, ela gosta de aprender mais sobre a Bíblia. Então pode falar, é a sua crença, a sua fé, então fique tranquila. E aí, né, eu já me senti mais em paz, porque, né, se meter na criação dos outros também, como a gente não sabe como é as outras pessoas, mas eu fui ter essa conversa com a mãe dela. Mas, que bom que ela permitiu. Mas continuando, que hoje nós possamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Que nós possamos levar a palavra do Senhor até para aqueles que não perguntam nada pra gente, nada. Até para aqueles que não perguntam nada. Então, que nós possamos tratar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Que nós possamos, né, como falei antes, fazer nossas leituras e que essas palavras fiquem cravadas no nosso coração, para que nós podemos levar para pessoas que precisam também ser curadas, né, ser exortadas, mas com empatia e amor, né? Humildade, com humildade e com mansidão. Como fala lá no livro de Mateus que Jesus diz, né? Mansos e humildes. Então, amados, esse foi o nosso devocional de hoje. Que nós possamos abrir os olhos para aprender mais sobre Cristo, para ter mais intimidade com Cristo. Não faça só o seu devocional, leia mais a Bíblia. Tire um tempo para assistir uma pregação, tire um tempo até para ficar em silêncio com Deus. Porque às vezes o silêncio também é uma resposta, tá? E quando a gente silencia o mundo, a gente começa a escutar a voz de Deus. Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Um beijo para todos. Tchau, tchau.